Fala pessoa, eu sou Leandro Rezende e aqui nós vamos entrevistar, nós vamos falar, nós vamos dar dicas e hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre obras, vai falar um pouquinho sobre corrupção e vamos também esclarecer muitas dúvidas. Eu estou falando da Sheila Cruz, que é arquiteta e perita técnica judicial. Isso. Sheila, dê o seu boa tarde para o pessoal, boa noite, bom dia. Boa tarde, bom dia, boa noite. Na hora que você estiver vendo, é um prazer estar aqui com o Leandro, meu amigo. Sheila, antes da gente ir para a nossa vinheta, eu queria que você explicasse. Você é arquiteta, ok, mas perita técnica judicial, o que é? Então, perícia técnica judicial, o que acontece? O juiz, ele entende de o quê? Direito. A formação dele é direito. Então, quando cai, por exemplo, na mão dele um processo cujo objeto envolve a construção civil, ele não tem subsídios para chegar a uma conclusão porque ele desconhece essa matéria. Então, ele vai precisar, nesse caso, ou de um engenheiro ou de um arquiteto para que esse profissional possa fazer um laudo para ele, explicando toda a parte técnica, para então ele, como juiz, conseguir proferir a sua sentença, entendeu? Entendi. É por aí. Então, o perito, ele é um auxiliar do juiz, ele não é um funcionário do Poder Judiciário, ele é nomeado pelo juiz, ele é um profissional liberal que presta serviço ao Poder Judiciário. E que no final é quem vai auxiliar o juiz na decisão. É o que vai auxiliar, porque é o laudo dele que vai dar todo o embasamento para ele, magistrado, conseguir avaliar e proferir a sua sentença, porque não é o perito que vai proferir, existe muita confusão com isso aí. As pessoas acham que o perito vai proferir a sentença. Não. O juiz vai proferir a sentença. O perito não tem que julgar nada, quem julga é o juiz. O que o perito vai fazer é dar subsídios, dar informações técnicas ao juiz para que ele possa concluir e chegar a uma decisão e proferir a sua sentença. Legal. Dadas as devidas explicações, roda a vinheta. Então, estamos aqui com a Sheila Cruz, arquiteta e perita técnica judicial, e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, né? A Sheila é muito conhecida aqui em nossa cidade, em Resende, onde nós estamos gravando. E Sheila, eu quero começar com uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida, né? E talvez essa dúvida seja a dúvida da maioria, né, mesmo das pessoas, quando vai começar a fazer uma obra ou pensa numa obra. Qual a diferença do arquiteto para o engenheiro? Isso aí é uma excelente pergunta, porque ninguém sabe. Eu acho que até os profissionais às vezes se confundem, sabia? O que acontece? Deixa eu tentar ver se eu consigo explicar, né? A diferença básica entre o arquiteto e o engenheiro, ela está na formação acadêmica. Como assim, Sheila? Bom, a faculdade do engenheiro, ela é totalmente direcionada à matemática e à física. É uma lavagem cerebral de matemática e física. São os cálculos, né? São os cálculos, é mecânica, é um monte de coisa. Mas tudo direcionado à matemática e à física. Algumas cadeiras são de desenho técnico e algumas de projeto, de instalações, por exemplo. E o que acontece na faculdade do arquiteto? O arquiteto tem uma faculdade extremamente eclética, por isso que eu falo que o arquiteto é meio doido, porque a gente gosta de um monte de coisa ao mesmo tempo e não dá pra gente ficar com a sanidade mental perfeito estado, gostando de tanta coisa junto. Aí o que acontece? O arquiteto, ele dá cálculo também, igualzinho o engenheiro, ele dá instalações, igualzinho o engenheiro, ele dá resistência dos materiais, igualzinho o engenheiro, quer dizer, aí ele vem desde o cálculo até história da arte. Mas eu poderia, por exemplo, eu vou fazer uma obra, eu contrato um arquiteto ou um engenheiro? Olha a pergunta. Aí é onde eu vou chegar. O que acontece? Essa formação acadêmica tem essa diferença básica, sendo que o engenheiro tem a ênfase maior no cálculo e o arquiteto
dá várias coisas que o engenheiro dá, mas a ênfase maior é no projeto. O arquiteto recebe uma lavagem cerebral do primeiro dia até o último dia da faculdade em relação ao projeto. Aí o que acontece? O que acontece é que quando os dois se formam, a maioria das atribuições são compartilhadas. Então, o arquiteto pode ser responsável pela obra, assim como o engenheiro civil. A gente está falando de engenheiro civil, né? Então, a atribuição legal permite que os dois sejam responsáveis por Não precisa contratar os dois? Se você quiser contratar os dois, melhor ainda, porque eu acho assim, o arquiteto e o engenheiro se complementam, apesar de eles brigarem o tempo todo, eles são complementares. Eu ouvi uma vez que o arquiteto é o que desenha e o engenheiro é o que se vira para fazer o negócio funcionar. Exatamente, tem um monte de piadinha, tem uma rivalidade danada, que bobagem, as pessoas perdem tempo brigando, entendeu? Não é nada disso. O arquiteto complementa o engenheiro. E o que acontece? Acontece que na hora que o engenheiro se forma, ou na hora que o arquiteto se forma, cada um segue uma especialização. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para encurtar, para resumir. O engenheiro civil, quando ele se forma, tem alguns que se especializam só em projeto de instalações, elétrica, hidráulica, só faz isso. Eu tenho vários amigos aqui. Tem outros que se especializam só em cálculo estrutural. Eles trabalham só porque eles não entram dentro de uma obra, eles só fazem projeto de estrutura. É igual medicina, né? A pessoa se forma lá, um vai para oncologia, o outro vai para obstetrícia. Isso aí. O arquiteto, a mesma coisa do engenheiro. A maioria dos arquitetos detesta obra. Então, ele prefere se especializar no quê? No projeto, porque já que o arquiteto ele é mais conduzido para trabalhar com o projeto. Tem outros que já gostam mais de trabalhar com interiores, tem outros que se especializam em paisagismo, entendeu? E aí tem outros, como é o meu caso, que gostam da obra, que gostam de estar ali administrando a obra. Então, no final, o que aconteceu? O engenheiro e o arquiteto, eles são convergentes, eles acabam indo para o mesmo ponto. Então, por isso é que existe essa confusão, é a falta de informação das pessoas, mas também, lógico, ninguém tem obrigação de saber disso. É uma coisa bem específica. Verdade. Né? E a gente pode dizer, eu vejo algumas pessoas reclamando, a gente pode dizer que a profissão está desvalorizada? Sim, a profissão está bastante desvalorizada. Por quê? Isso é uma coisa assim que está deixando todo mundo muito triste. Então, existem, isso é uma opinião minha pessoal. Eu atribuo assim, primeira coisa é justamente isso que a gente acabou de falar. A falta de informação das pessoas, para que serve afinal o arquiteto e o engenheiro. Vamos comparar com o médico. O médico, se você passa mal, você não tem dúvidas que você tem que procurar o médico. Agora, quando você vai construir, muita gente acha que vai chamar o pedreiro que o primo indicou e vai estar tudo resolvido. Então, quer dizer, isso aí, sem desmerecer, pelo amor de Deus, o papel do pedreiro, que é de fundamental importância dentro de uma obra, mas acontece que ele não substitui o arquiteto e o engenheiro, de maneira nenhuma. O arquiteto e o engenheiro estudaram e estudam uma vida toda para se aprimorar e serem responsáveis por aquilo que eles fazem. O pedreiro não. O pedreiro, ele está ali para exercer a função dele de uma outra forma. A gente poderia comparar assim, o arquiteto e engenheiro seria aquele chefe de cozinha que vai seguindo a receita, e o pedreiro que não tem muita informação, não são todos, não vamos generalizar. Ele seria aquela pessoa que vai cozinhando no olho assim e vai colocando tempero na medida que o negócio. Mesmo porque a construção civil meio que parece com a culinária, né? Misturar vai colocando tempero o cimento com a brita uma massa. Seria mais ou menos isso? Exatamente, é uma massa de bolo aquilo ali. Qual que você prefere? Você prefere uma pessoa que vai seguir a receita bonitinha ou aquele que vai testando para ver se está salgado, se está doce? Pois é, exatamente. Quer dizer, cada um tem o seu papel. E aí é o que eu te falei, a falta de informação. O médico, as pessoas sabem claramente a necessidade de procurar. Já com relação ao arquiteto e engenheiro, não. Então, essa falta de informação é que faz com que a profissão tenha ficado totalmente desvalorizada. E o segundo ponto, que eu tenho certeza que agravou mais ainda essa situação, foi a questão da corrupção. Nas obras públicas, principalmente. Por quê? Porque o Estado foi aparelhado de uma tal forma para servir a corrupção e para isolar o cidadão,
que o arquiteto e o engenheiro, para você fazer uma corrupção dentro de uma obra pública, você precisa do aval e da assinatura o tempo todo de quem? Do arquiteto e do engenheiro. Então, os maus e péssimos políticos viram que eles precisavam do arquiteto e engenheiro para eles conseguirem concretizar as suas ações de desvio de verba e vai por aí afora. O que aconteceu? O arquiteto e o engenheiro que vai trabalhar na administração pública, seja ele contratado, ou seja ele cargo de confiança, ou seja ele servidor, ele ficou encurralado. Se ele não entra no esquema, ele é marginalizado, ele é perseguido, e às vezes perseguido de uma forma bem violenta. Se ele entra, ele se torna corrupto. E vamos falar uma verdade agora aqui, Leandro? Eu vejo muita gente falando assim, todo mundo é corrupto. Eu acho que assim, eu não sei a porcentagem, porque eu acho que não existe uma pesquisa para isso, mas eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho que 10% da população é corrupta. Talvez. O que eu vejo é a maioria das pessoas querendo o quê? Trabalhar honestamente. Honestamente, verdade. Então, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Os empreiteiros, donos de grandes construtoras. Você entrou num assunto aí que não está nem nas perguntas aqui, mas é pertinente. Por exemplo, eu lembro que o Odebrecht, o pai, disse que quando começou a República da forma como é hoje, começaram a pedir propina e tal, e aí começou, quando os militares saíram do poder, né, ele disse com essas palavras, foi quando começou a roubalheira. É comum, né? Não deveria, mas é comum no meio político você ter a questão da licitação e na maioria das vezes a carta marcada, e aí a obra que deveria custar X custa 3X porque tem que dar o dinheiro para o político aqui, para o político lá, o arquiteto também para ficar de boca fechada. Isso prejudica um pouco a finalização da obra, que é o que a gente gostaria de ver, uma obra bonita, uma obra bem feita, né? Às vezes você tem lá uma obra que seria a la Niemeyer, uma coisa, né, muito bem feita, e no final sai uma caixinha de ovo. Esse tipo de pensamento político, né, e como você falou, se não entra no jogo acaba sendo perseguido. Como é que você vê isso na questão de obras públicas? As obras públicas hoje, elas têm má qualidade, porque o arquiteto, o engenheiro, na hora que está fazendo, ele não pensa muito na qualidade, ou porque está desanimado, porque ele já vai ter que pagar, enfim, qual é a sua opinião sobre essas obras públicas aí? Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando com uma geração desiludida, totalmente. É aquela geração que fala assim, vou trabalhar certo para quê? Não vão dar valor, ninguém vai me ouvir. Você acha que existem com profissionais certeza, que às vezes fazem um projeto de qualquer jeito? A maioria. Só para ganhar o dinheiro, para ganhar a licitação? Porque as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, não tem jeito. Aí o que acontece, por exemplo, você falou do Odebrecht. O que acontece com donos de empreiteiras como a Odebrecht, como a outras tantas OAS da vida? O que acontece é o seguinte, sem querer, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, sem querer justificar nenhum deles, eu não estou aqui para justificar, mas eu estou aqui trazendo um outro lado que o leigo não vê e nós profissionais vemos. O dono de empreiteira, é exatamente isso aí que você acabou de falar tudo. Depois que saíram os militares, blá blá blá, começou essa confusão toda, o dono de empreiteira, para sobreviver, meu amigo, para conseguir comer, ele ou entrava no jogo do político de tomar lá da cá, de passar propina, ou ele não trabalhava. Porque se ele não paga propina, né, não estou dizendo, não estamos generalizando, altamente falando. E não estamos justificando. Não estamos justificando, mas teoricamente, né, aliás, praticamente, né, porque na teoria não deveria existir, mas praticamente, se ele não paga propina, ele não ganha licitação e aí a empresa não anda. Não anda. Ele tem que fechar as portas. E eu te falo isso com propriedade. Eu já trabalhei dentro de grandes empreiteiras. E sabe o que acontece? Geralmente, dentro de uma grande empreiteira dessa, tem um cidadão que cuida só dessas negociatas. Porque, por exemplo... O Odebrecht apareceu as listas lá, né? Tinha um pessoal, tinha um escritório de contabilidade praticamente só para tratar da propina. Só para tratar. Por exemplo, eu trabalhei dentro de uma baita de uma construtora que o diretor, tinham dois donos. Um dos donos, ele se recusava a fazer parte disso, porque era uma pessoa extremamente honesta, ele não conseguia
digerir uma situação dessa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu proposta de propina? Sim, recebi. Aqui quando houve aquela situação toda minha aí em 2012, 2013, que eu trabalhei no governo aqui e que eu fui contratada pela Secretaria de Educação para fiscalizar as obras da Secretaria de Educação, e quando eu comecei de fato a fazer o que eu tinha que fazer, que era o meu trabalho, eu comecei a incomodar, porque eu comecei a descobrir uma série de irregularidades, tanto a nível de planilhas, como a nível de obras, parte técnica das obras, que foi onde mais me escandalizou e me aterrorizou. 2012? Foi 2012, 2013. Porque quando eu vi que as verbas estavam sendo desviadas, eu fiquei preocupada. Mas o que me deixou em pânico foi ver que o desvio de verba era tanto que estava comprometendo a qualidade das obras. Na época você era contratada da prefeitura ou não? Eu era cargo de confiança da secretária de Educação na época. E então quando eu comecei a fiscalizar, que aí o que acontece? Você começou a fazer o negócio errado. Eu comecei a fazer o negócio errado, exatamente. Porque isso é que dói. O errado virou certo e o certo virou errado hoje em dia. Então o que aconteceu? A secretária de Educação me colocou para fiscalizar as obras. Só que quem era que geria as obras? Era a Secretaria de Obras, porque a Secretaria de Educação não faz obras. Então eu comecei a fiscalizar o que os fiscais da Secretaria de Obras estavam fazendo. Aí no começo, Leandro, sabe o que acontece? Pessoas como nós, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, eu falo, gente, preste atenção. Pessoas como nós, que estamos acostumados a trabalhar da forma correta, a gente sabe que existe corrupção, a gente escuta falar, mas quando a gente está dentro de um esquema, a gente não consegue acreditar. Até a ficha cair e eu uma pergunta que assim, você disse que houve propostas para que você aceitasse propina, você não aceitou? Não aceitei. Mas pensou em aceitar? Olha só, porque a tentação é grande, a gente sabe que... Não, a tentação é muito grande. Você pensa assim, nossa, eu vou sair Eles não daqui... devem ter oferecido um cafezinho... Não. A oferta é assim, você vai fazer a planilha do jeito que eu quero, você vai fazer a planilha com esses valores e você vai ganhar a porcentagem X. Isso não foi dentro da prefeitura que fizeram comigo, isso foram empreiteiros que me chamaram nos escritórios deles para falar. Aí, olha só, Leandro, eu tenho um problema de consciência muito sério. Se eu aceitasse uma coisa dessa, sabe o que ia acontecer comigo? Eu nunca mais ia dormir na minha vida. Então, quando eu consegui, finalmente, na minha lerdeza, consegui entender o que estava acontecendo, eu falei assim, eu só tenho um caminho agora. Eu vou ter que recolher provas, porque o que eu já vi já foi demais. Eu não posso sair daqui calada. Então, muita gente me criticou quando eu denunciei nas redes sociais. Mas é o que eu falei, gente, eu precisava. Quando você denunciou, você ainda era carro comissionado ou foi depois? Não, eu já tinha sido exonerada, porque eu já tinha entrado em brigas terríveis lá dentro. Não, eu já tinha brigado frontalmente com eles. E aí foi que eu ouvi na época, confesso que não estudei a fundo, mas foi aí que surgiu o tal dossiê Cruz. Foi isso mesmo. Foi por sua causa. Foi porque eu montei um dossiê. Eu comecei a recolher provas. Eu sabia, os trechos de processo que eu tinha que copiar, eu comecei a recolher provas daquilo ali com fotos das obras, das irregularidades. Eram várias obras? Muitas obras. São obras que estão sendo construídas erradas e outras que estão sendo mantidas erradas, sem manutenção. Era muito problema. Então eu comecei a fotografar. Que você achou que foi gritante. Você lembra de uma que foi gritante? Então, foi a Morada do Contorno, que foi aqui um ano depois, a creche da Morada do Contorno, que um ano depois caiu, um ano depois de pronta. Não, um ano depois que eu denunciei. Depois que você denunciou. Eu denunciei, ela desabou, colapsou parcialmente, porque foi a laje em balanço que caiu. E a da Morada da Barra, que tinha os mesmos erros. Creche da Morada da Barra. Creche da Morada da Barra. Que é o mesmo projeto da Morada do Contorno. É o mesmo projeto e a mesma verba do FNDE. Aliás, só assim pra gente fazer um parênteses. Projeto excelente, sim, completíssimo, feito pelos arquitetos e engenheiros do FNDE. É do governo federal, é isso, né? Governo federal. Porque eu lembro que eu estive no sul, em Gaspar, se não me engano, Santa Catarina. E lá tinha um projeto idêntico, assim, é o mesmo projeto mesmo, assim, eu passei de ônibus
Eu vi a creche e falei, nossa gente, o pessoal de Resende chegou aqui, mas não, depois eu fui ver, era um projeto do governo federal. Mas assim, o erro está no projeto ou na execução? Não, o projeto não tinha erro. O projeto era perfeito. É um projeto que há muito tempo eu não via um tão bom, porque o projeto do FNDE ele não é só um projeto básico. Os projetos que são entregues nos municípios, feitos pelos órgãos dos municípios, eles mal entregam uma fachada, uma planta baixa. Isso é de propósito, que é para justamente depois, na licitação, que já é carta, exatamente, ter os aditivos, porque o projeto está incompleto. Então eles vão argumentar, não, o projeto não tinha informações. Um projeto que deveria sair por 300 mil, acaba saindo por 3 milhões. 3 milhões, exatamente. Que aí começam os aditivos que eles estão ali justificando, que é porque o projeto está totalmente incompleto, não tinha informação. Esse projeto estava completo? Esse estava absolutamente completo, porque ele tinha o projeto básico, que a gente chama que é o projeto de arquitetura, e tinha todo o projeto executivo. O que é o projeto executivo? É o projeto onde os engenheiros especialistas, cada um das suas áreas, pegam o projeto de arquitetura em cima deste projeto. O calculista faz o projeto dele de cálculo, o de instalações faz o projeto dele de instalações, e o arquiteto, em cima do projeto de arquitetura, ainda faz todo tipo de detalhamento necessário. Então não existem dúvidas para se fazer um orçamento, nem muito menos dúvidas para se executar essa obra, porque todas as informações estão lá presentes. Tá, Sheila, mas me fala aí, aonde foi que houve o erro então? O erro está porque a intenção era péssima. Se o projeto era bom, se o projeto, como você diz, é beira a perfeição, como é que um projeto que beira a perfeição tem duas creches, uma que já foi condenada, né? Eu acho, a outra acho que ainda funciona. Não sei que se fizeram alguma coisa. Eu não vou ser sincero aqui, não pesquisei, porque a gente entra no assunto agora. A creche da Morada da Barra. Não sei se está funcionando, mas a Sheila está falando que a creche da Morada da Barra tem o mesmo problema da creche da Morada do Contorno, sim. Que caiu em 2014. A parte dela em 2014. E a Morada da Barra pode acontecer a mesma coisa. Pode acontecer, quer dizer, a gente não sabe o que foi feito lá, que aí entrou outro governo, não sei se eles fizeram algum tipo de interferência, aí a gente não sabe. Isso é grave. Isso é grave, porque eu aí não acompanhei mais. Não sei se eles fizeram alguma intervenção, algum tipo de escoramento, não sei. Não sei porque... Mas a princípio tinha o mesmo problema. Tem o mesmo problema? Não, e tem problemas assim, os problemas, vou só exemplificar um problema aqui para você, que é o mais grave de todos. O da Morada do Contorno, ela tinha problemas desde a fundação e estrutura. O da Barra tinha problemas desde a fundação e estrutura, porque a da Barra eu vi começar. Então já começou errado na fundação, que não foi colocada com a profundidade que deveria, porque lá houve uma sondagem do solo e houve uma especificação de profundidade de estaca que não aconteceu na prática. Houve uma terraplenagem totalmente errada, tecnicamente errada. Aconteceram ali concretagens de laje que começou num dia e terminou no outro, o que é impossível, porque você tem que começar a concretagem de uma laje do começo ao fim, no mesmo dia. E isso aconteceu lá porque eu vi, eu estava lá o tempo todo, fiscalizando a Secretaria de Obras, no caso, nessa obra. Cansei de avisar, tanto é que tem documentos, dossiê Cruz e tal, inclusive isso foi falado na Câmara também, dos vereadores. O erro ali nessas obras, aí não só falando das de Resende, mas o erro em obras como essa é na execução, logicamente, mas é da pessoa que está fiscalizando, é de material que foi comprado a menos, a mais, material de baixa qualidade? Não é nada disso, meu amigo Leandro. Isso tudo aí é errado de propósito. Eles erram de propósito, porque o dinheiro que tem que ir lá para a armadura do pilar... Deixa eu entender aqui, igual os nossos amigos ali. Tem um projeto, o projeto é bom. O projeto é ótimo. Você tem os materiais que suprem o que o projeto precisa. Sim. Você tem as especificações que teoricamente são cumpridas, mas aí as pessoas erram de propósito. Erram de propósito. E foi aí onde eu custei para entender, que eu não conseguia porque eu também não estou entendendo. Então, mas é isso que eu te falo. Nós, pessoas honestas, que a gente está acostumado a trabalhar correto, a gente custa entender como é que nós temos engenheiros, arquitetos, fazendo aquilo errado, sabendo que é errado. Gente, é uma creche.
Tem crianças lá dentro e a pessoa erra de propósito, sabendo que aquilo ali pode, o teto pode desabar em cima da cabeça de uma criança. Sim, isso é crime. E é o que eu te falei, o médico, quando mata um de uma vez, o arquiteto e o engenheiro mata vários de uma vez só. E é onde o meu nervosismo foi maior, porque desviar verba é horroroso. Mas se eles estivessem desviando a verba e pelo menos estivessem fazendo a obra com qualidade, menos mal. Mas não, eles estavam, por exemplo, tem pilar sem armadura na creche do contorno. Tá condenada. Aquela laje que caiu, que a gente fez até aquele vídeo, aquela filmagem lá aquela vez, eu mostrei na época ali naquele vídeo. Aquela laje ali não tem a malha que tem que ter de aço que a gente coloca na laje. Ela não tem os ferros negativos. Quer dizer, ela não tem o aço, ela só tem concreto e um sobrepeso de concreto. Isso é de uma gravidade assim, não tem palavras para explicar. É uma irresponsabilidade, olha, eu não sei, consigo encontrar a palavra para falar isso, entendeu? Isso é... Porque quando você pensa que um pilantra, não sei se um pilantra aceita executar, né? Não fazer, executar um projeto onde vão ter crianças ali, né? Sejam crianças, idosos, enfim, sejam pessoas, sabendo que aquilo ali pode matar, essa pessoa tinha que estar presa. Prenderam alguém? Não tem ninguém preso, está tudo comprovado. Tudo que estava no dossiê foi comprovado, Leandro, pela Polícia Federal. A Polícia Federal esteve lá fazendo uma perícia, me chamou para acompanhar na perícia, porque como eu sabia toda a história do começo ao fim, eles me pediram, chega, vai com a gente, porque você, como já sabe, para encurtar o caminho, senão eles tinham que fazer uma pesquisa e eu já sabia onde eles teriam que ir. E eu fui junto com eles. Eles ficaram horrorizados. Você sofreu perseguição? Sofri muito, eu recebi ameaça pelo telefone. Que tipo de ameaça? De vida. De vida? De vida. Ligaram pra você e falaram, se você não parar, eles não falam diretamente, Tipo, é melhor tomar cuidado. Não, foi assim, eles mandaram um intermediário me ligar e falou assim, a conversa foi assim, para encurtar. Ah, Sheila, tem certas coisas que não valem a pena a gente fazer, você pode ter uma vida muito boa daqui pra frente. Eu me arrependo muito, isso a pessoa falando, eu me arrependo muito com algumas coisas que eu fiz, que eu vejo que hoje em dia eu poderia ter outra vida. Isso porque eles não queriam que eu fosse ao Ministério Público Federal fazer oitiva lá. Entendeu? Então, assim, e eu não tive proteção, não tinha segurança, eu tinha que entrar na prefeitura todo santo dia para ver os meus projetos particulares, todo santo dia não, mas toda semana, para ver meus projetos particulares lá, que eu dependo da prefeitura o tempo todo, tinha que encontrar com eles o tempo todo, entendeu? Quer dizer, é uma barra. Então aí a gente vai falar assim, poxa, porque aí a gente volta ao ponto inicial da nossa entrevista aqui. Os arquitetos e engenheiros ficaram como encurralados. Porque quem é que vai ter coragem e ânimo de fazer uma denúncia e passar pelo que eu passei, Leandro? E não só passar, né? Porque a família sofre junto também. A família toda sofreu junto. Os meus pais aqui, quando saíam, os meus filhos, quando saíam, já tinha que ficar olhando para tudo quanto é lado antes de abrir o portão, já ficou todo mundo paranoico. E é uma coisa que a gente parece, às vezes, vê na televisão e parece que é tão longe, né? Parece que é muito longe. Aí igual se fosse um coronavírus. Você acha que, não vou pegar. Quando pega... Exatamente. A gente não acredita. É o que eu falei pra você, eu custei acreditar. No começo, a conclusão que eu levei, que eu tirei quando eu estava lá, era de que eram os empreiteiros que eram ruins. Você pensou em não denunciar ou, poxa, acho melhor ficar quieto? Não, em momento algum pensei em não denunciar, porque como eu falo pra você, eu tenho um problema de consciência seríssimo. E depois que eu vi o que eu vi, e que eu vi o perigo de que as construções podiam vir a colapsar com crianças, com professores, com funcionários lá dentro, eu não tive dúvidas de que eu precisaria, mas eu não podia sair sem ter provas. No meio político, você teve algum apoio, assim, que você... Nenhum, meu partido me virou as costas. Vereadores? Vereadores, o único que ficou ao meu lado foi o Irani. Doutor Irani? Doutor Irani. Foi o único que me defendeu no plenário, sozinho. Todos os outros me atacaram. Ele foi o único que me defendeu. Mas atacaram por quê? É porque
eles distorcem, né? Eles têm a capacidade de distorcer. Disseram que o que estava sendo dito ali contra pessoas tão, assim, de moral, tão sólida, pessoas de família, ilibadas, exatamente. Como que alguém desconhecido como eu poderia estar falando essas barbaridades? Mas eu não estava falando, eu estava provando tudo que eu estava falando. E não era contra a pessoa, mas contra a atitude que ela estava tomando. Sim, contra o agente público. Ali não estava entrando em pauta nome de A, B ou C. Ele estava ali, o A, B ou C. Cargo, né? Ele está ali exercendo um cargo público, então ele está sujeito a críticas. Ele está sujeito a tudo aquilo ali, ainda mais quando se prova. Eu não disse uma palavra que eu não pudesse provar, porque como eu já trabalho no meio judiciário, com perícia, eu sei como funciona. A gente só consegue levar alguma coisa para o poder judiciário se tiver prova. Sim. Então tudo, eram mais de 3.000 páginas de provas que foram entregues ao Ministério Público Federal e Estadual. Mas ainda não foi finalizado. Que eu saiba, não. Eu acredito que não tenha nem ido ainda para o Poder Judiciário, que ainda esteja a nível de inquérito no Ministério Público. Eu ainda ando pela cidade, vejo várias obras que não foram terminadas, obras que já foram pagas, né? E é triste a gente Muito ver triste. A nossa cidade, não só aqui em Resende, onde nós estamos gravando, mas em todo o Brasil, tem uma obra abandonada. E ela tem uma história. Sim. Ela tem uma história. Vamos lá, vamos pra frente então, Sheila. Senão a gente vai ficar aqui horas falando sobre esse aí, dá pra gente assunto. falar Podemos o gravar depois um só sobre isso. É. Sheila, como é que é a relação do arquiteto com o pedreiro? É uma relação boa? É uma relação mais ou menos? É uma relação onde um manda e o outro obedece? E até por essas questões de obras que a gente está falando sobre a corrupção, às vezes o pedreiro até alerta, mas tinha que colocar um pouco mais de cimento, tinha que colocar um pouco mais de areia. Como é que é? Se o arquiteto falar, o pedreiro tem que... Como é que funciona? Bom, hierarquicamente... Ou o engenheiro, né? O arquiteto e o engenheiro. Hierarquicamente, dentro da obra, né, o que o arquiteto e o engenheiro falar, o pedreiro tem que fazer. Mas aquele que tem ética, assim como na mesma situação do arquiteto e do engenheiro, aquele que tem ética, ele vai avisar. Não, peraí, porque tem muito engenheiro e arquiteto que não domina aquilo ali, ou então que domina, mas aquela especificidade ali ele não sabe tão bem quanto o pedreiro, porque o pedreiro muitas vezes sabe mais do que o engenheiro e o arquiteto, e isso é absolutamente normal, visto que muitas vezes esses pedreiros nasceram dentro da obra junto com o pai, começou cedo a trabalhar. Então, na verdade, não existe essa coisa aí que você está falando, o arquiteto fala e o pedreiro tem que obedecer, não. Ele pode e deve contestar, mas espera aí. Isso aqui que você está falando não vai dar muito certo e vai dar a explicação dele. Se o arquiteto for inteligente, o engenheiro for inteligente e for humilde, principalmente, saber que o diploma dele não o torna melhor do que o outro, ele parar, prestar atenção e falar, peraí, você tem razão. E vai ali, eu acho que é um trabalho de equipe. Eu acho que ambos têm que ter voz, entendeu? E diante disso, se for agora, se o arquiteto realmente tiver razão, ele explica para o pedreiro, olha só, discute isso aqui, eu estou fazendo uma assim. Coisa nova, né? Por causa disso, entendeu? E tenta fazer o pedreiro entender aquilo que provavelmente ele vai entender e aí vai entrar no consenso, entendeu? Acho que tem que ser um trabalho de equipe, né? E o que é mais barato, Sheila? Construir ou reformar os hospitais, construir mais salas, né? Nesse tempo de coronavírus a gente está vendo muitos hospitais de campanha que depois de alguns meses vão ser desfeitos, né? Ser desmontados e a nossa saúde, eu até comentei outro dia que eu espero que após a situação do coronavírus, os aparelhos que estão sendo adquiridos para a saúde, todos os equipamentos, né, que estão vindo para os hospitais, que eles possam ser bem utilizados pós-pandemia e a nossa saúde melhore. Mas era mais fácil você talvez fazer 2 ou 3 salas anexo aí ao hospital, ou reformar hospitais, ou pegar prédios que estejam abandonados, inoperantes, e reformar esses prédios de uma forma mais rápida, né? Tipo o Luciano Huck faz lá com o Negócio da Casa. Ou pegar esse hospital de campanha e fazer o negócio funcionar, alguns nem funcionam ainda. Então, olha, eu tenho Qual a sua opinião? A minha opinião particular, né, que é pessoal.
que eu vou dar para você. Olha, eu acho que essa coisa de hospital de campanha, eu não concordo com isso. Eu acredito sim que se deva aproveitar a oportunidade aí, que estão chegando repasses de verbas para os municípios, e se pegar já uma estrutura que já está falha, que já não está funcionando, e aproveitar agora para transformar ela num hospital modelo, numa unidade de saúde modelo, assim como os postos de saúde. E construir também é válido, porque nós estamos precisando de mais hospitais, de mais unidades de saúde. A construção ela é muito mais barata do que qualquer reforma. É que quando você vai reformar, você já começa gastando logo de cara um item que não se gasta na construção, que é a demolição. Então isso aí é tempo homem-hora, né? Então isso aí você já não gasta quando você vai construir. Segunda coisa, os erros. A possibilidade de a gente errar numa construção é infinitamente menor do que na reforma. Por quê? Vou explicar. Porque na reforma, quando você começa a reformar, você nunca sabe o que você vai encontrar. Por melhor profissional que você seja. Porque tem muita coisa que está por trás da parede, que está abaixo do piso. E você Às vezes não não sabe. tem a planta mais do local. Não tá, nunca tem. Planta nunca ninguém acha. Então você não sabe o que você vai encontrar. Então, quer dizer, se você estipulou um orçamento lá de 1 milhão para uma determinada reforma, o negócio pode passar para 5. Tranquilamente, porque você vai ver, você tem problemas muito mais sérios. Pensando agora, assim, fizeram hospitais de campanha, mas assim, as UPAs, né, elas têm uma estrutura muito simples, né, que você poderia fazer, não sei, eu posso estar falando besteira, mas você poderia ter feito algumas UPAs e utilizarem ela nesse momento para o combate ao coronavírus, depois ela ficaria como UPA para a cidade. Eu também acho. Não sei se eu posso estar falando besteira. Não está falando besteira não. Eu como profissional também vejo exatamente como você. Eu acho que deveria sim estar fazendo isso que você está dizendo, se aproveitando as estruturas existentes e se estiver faltando, se ainda estiver aquém da necessidade, se construir de fato unidades de saúde que vão continuar sendo, porque já existe uma carência de unidades de saúde nos municípios. Mas aí você como profissional, é possível você construir, por exemplo, uma UPA, tipo o que nós temos aqui na cidade, em, sei lá, um mês? Não, um mês é complicado. Um mês é muito complicado. Vai ficar uma obra comprometida. Mesmo trabalhando aí às 24 horas ali? Talvez se consiga sim, botando uma equipe bem grande, trabalhando noite e dia, sim, pode conseguir. É possível desde que o pessoal acelere aí nessa questão de trabalhar. 2 turnos direto, trabalhando aí. Numa obra normal a gente sabe que não é possível. Não é possível. É você colocar uma equipe aí trabalhando de dia, outra equipe trabalhando à noite sem parar. Deve ser o que está acontecendo com os hospitais de campanha. Sim. Não sei, eu não vi como é que está a construção, mas deve ter um pessoal trabalhando lá às 24 horas. 24 horas, tem que ser assim. Aí é possível sim conseguir, com bons profissionais, com uma boa administração da obra, é possível sim. Ok. Sheila, você quer falar mais alguma coisa sobre toda a situação que você tem visto aí? A gente teve essa semana que nós estamos gravando o nosso programa, a situação no Rio de Janeiro, onde parece que foram desviadas verbas de construção de hospitais de campanha, enfim. No Brasil inteiro, e eu acho bacana que isso esteja acontecendo já ainda no início, porque como nós estamos conversando, você teve uma situação na prefeitura que foi descoberto, depois o negócio já estava pronto, depois que já estava funcionando, e agora a justiça parece que está dando um aperto maior. Sim. E já pegando como diz, o urubu no ninho. Isso. Você começa a ver uma mudança tanto da parte judicial quanto dos próprios profissionais que estão pensando 2 vezes antes de fazer algo errado, de propor algo errado. Você já começa a ter essa esperança de mudança para um Brasil melhor? Eu acho que a hora da gente mudar é agora. Sabe por quê? Não é porque o político esteja mudando. É porque a população finalmente mudou. Meu Deus, graças a Deus. Uma população que a gente tinha aí totalmente voltada para futebol e carnaval, de repente ela começou a se interessar pela política. Uns anos atrás ninguém sabia o nome de um ministro, um juiz. Exatamente. Agora o pessoal sabe, então até de deputado lá do Congresso, que são um monte, sei lá, 500, sei lá quantos.
É muita gente para saber. E eles sabem, as pessoas estão sabendo hoje em dia. Então, quer dizer, essa mudança da população vai trazer a nossa chance de mudar a nossa política. Porque quem coloca os políticos lá é a população. Uma vez que a população está começando a se interessar pela política porque ela viu que a política comanda a vida dela desde a hora que ela dorme até a hora que ela acorda, as pessoas parecem que finalmente se ligaram nisso, aí sim eu acredito que a gente possa ter mudança. E aonde a gente também tem que atacar, aonde a gente tem que começar a investir, que é o que eu venho fazendo, o que eu falei para você no meu canal do YouTube, é pegar os jovens que estão começando agora e já começar a orientar eles com relação a tudo, a profissão, no meu caso, a profissão de arquitetura, de engenharia, e começar a orientar a eles a não caírem em armadilhas de corrupção, porque o arquiteto e o engenheiro estão sendo usados para isso. Mostrar para eles que eles não devem se curvar a esse tipo de sistema. Entendeu? Que isso não pode acontecer. Mostrar para eles como se fazer isso. E outra coisa, a união. É preciso que haja uma união das categorias, união dos arquitetos, união dos professores, enfim, união de todas as categorias. Porque se você é unido, não acontece o que aconteceu comigo, que eu combati o negócio sozinha, não tive nenhum colega dentro do setor que se colocasse ao meu lado e falasse, eu estou com ela, eu não vou fazer, eu não vou assinar também. Se todo mundo fizer você isso, não assinou, outra pessoa assinou. Outra pessoa assinou. Se ninguém assinar, como é que esse político vai continuar fazendo? Não vai. Não vai ter ninguém para assinar. Então, esse esclarecimento que a gente deve começar a fazer com essa população jovem que está começando a se formar agora aí. Porque o pessoal que já entrou, já viciou nisso aí, é mais difícil da gente conseguir tirar. Talvez aconteça o que você está dizendo. Eles vão começar a sair porque eles estão começando a ficar mais preocupados, porque a vigilância agora está maior. Então, olha ali e dá um recado para quem está se formando agora em arquitetura, engenharia. Qual o recado que você dá para essas pessoas? Então, o meu recado assim, para os jovens, né, que estão começando, tanto arquitetos quanto engenheiros. Primeira coisa, a gente fez um juramento lá atrás, no dia da nossa formatura, e a gente se formou. Não foi para servir ao mal, foi para usar o nosso conhecimento para o bem da sociedade. Se vocês encontrarem um ambiente de trabalho, seja na administração pública, que concretizar a corrupção, se você é arquiteto, se você é engenheiro, der o seu aval e der lá a sua assinatura. Então, o meu recado é esse: nós não nos formamos para servir ao mal, nós nos formamos e temos que usar o nosso conhecimento para o bem da sociedade, para a evolução da sociedade. É isso aí. Qual é o teu canal no YouTube? É no YouTube que você tem um canal? É só procurar lá, Sheila Vieira de Oliveira e Cruz, e você vai encontrar o meu canal lá. Aí lá você dá dicas? Lá, assim, meu canal é bem eclético. Agora você vai ver muitos vídeos lá do meu curso de perícia técnica judicial que eu estou dando para o pessoal que está começando. É um curso online. Gratuito? Tudo gratuito? Tudo gratuito. A única coisa que as pessoas têm que pagar é o material didático. Mas é baratíssimo. Eu estou cobrando só R$100 e pode parcelar em 12 vezes de R$8,33. É uma oportunidade. É uma boa oportunidade. É porque eu só estou cobrando assim, o mínimo porque eu preciso pagar minhas contas também. Não tem jeito, né, Leandro? A gente tem que pagar a conta, enfim, para sustentar. Mas enfim, estou cobrando assim, o mínimo que eu posso. As videoaulas são todas gratuitas, vão ficar lá disponíveis para cada um que for entrando, for podendo fazer o curso. E depois disso eu vou fazer outros cursos, sempre voltados à orientação de arquitetos novinhos, engenheiros novinhos que estejam começando aí, eles conseguirem entender toda essa engrenagem e seguir a carreira de uma forma ética, de uma forma correta. Legal. Quer deixar mais algum recado? Basicamente é isso aí que eu tenho realmente revisado sempre, porque eu percebi que eu estava lutando do jeito errado. Eu estava lutando contra os corruptos e esses não querem ouvir mais nada. Sim, exatamente.
Então eu estou lutando agora justamente para mostrar, porque os novinhos não têm a menor noção do que espera eles pela frente. Então é o que eu estou querendo fazer, eu estou querendo esclarecer os novos profissionais para que eles entendam como acontece toda a engrenagem, para que eles saibam como lidar com isso e mudem, porque está nas nossas mãos essa mudança. Ok, obrigado. Sheila Cruz, arquiteta, perita técnica judicial. Eu que agradeço. Né? Foi um bate-papo assim, muito esclarecedor e estarrecedor. Né? Digamos assim, quando a gente vê algumas coisas acontecendo. E o recado acho que é esse mesmo, né? Tanto para os jovens que estão entrando, para que não se corrompam, quanto para quem está dentro. Toma cuidado. A justiça está de olho. Está de olho. Graças a Deus, isso aí está mudando. Tá bom. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.